Washington Oliveto listou 10 coisas para fazer antes de morrer. Era 2004 e o publicitário brasileiro mais famoso da história e um dos mais premiados do mundo escreveu um artigo na Folha de São Paulo com o cardápio do que fazer até que a hora fatídica chegasse. Antes de morrer, preciso ver meus filhos Antônio e Theo, que vão nascer agora no segundo semestre, ficarem grandes, felizes e bem educados. Antes de morrer, preciso ver meu filho Homero, que já é grande, feliz e bem educado, ser cada vez mais desse jeito. Antes de morrer, preciso ver o Corinthians campeão muitas outras vezes. Antes de morrer, preciso ver a publicidade brasileira voltar a ser respeitada como negócio e internacional por ser local. Antes de morrer, preciso ver o Brasil virar o país do presente. Antes de morrer, preciso aprender a escrever como os caras que eu gosto de ler. Antes de morrer, preciso ter mais tempo para minha mulher, para mim e para todo mundo que merecer. Antes de morrer, preciso organizar tudo, para ninguém ter problemas depois. Antes de morrer, preciso ver muita mulher bonita, porque eu acho lindo. Antes de morrer, preciso não morrer. Oliveto morreu neste domingo no Rio aos 73 anos. Foi autor de ideias marcantes da publicidade brasileira, numa época em que um comercial na TV significava muito além do que podemos imaginar nos dias de hoje. Quase todo mundo via TV, para não dizer que todo mundo via TV nos anos 1980. O Garoto Bombril, o Primeiro Sutiã, o Cachorrinho da Cofap foram algumas das marcas da propaganda de Oliveto, a quem seu velho amigo e compadre Juca Kfouri chamou de o Pelé da publicidade. Corintiano como Juca, Washington Oliveto também idealizou o nome Democracia Corintiana. Um dos astros daquela democracia era Casa Grande. Eu fiquei muito chocado, abatido e triste quando percebi o motivo pelo qual estavam me mandando mensagens perguntando se eu gravaria algo para falar sobre o Washington Oliveto. Não tinha a mínima ideia do que havia acontecido, pois estive desligado do mundo nesse fim de semana. De repente, leio uma mensagem dizendo que ele havia falecido. Estou com o coração apertado de saudade que ainda vou sentir. Te amo, cara. Muito obrigado por tudo que fez por mim em todos os momentos da minha vida. De tudo genial que você criou, o que está escrito em meu coração é a democracia corintiana. Durante toda a vida, Washington Oliveto se recusou a dar declarações públicas sobre o apoio a candidatos na política. Abriu uma exceção em 2022, há 2 anos, portanto. Postou em seu Instagram uma foto culinária recomendando Lula com chuchu. Vou votar no Lula, o único que tem condições de derrotar Bolsonaro imediatamente, afirmou na época. No Brasil 247, o jornalista Alex Sonic confidenciou que queria ser o Washington Oliveto. Eu o entrevistei várias vezes, tínhamos amigos em comum, mas nunca convivi com ele a ponto de confessar que eu tinha uma profunda inveja dele. Eu queria ser o Washington Oliveto. Eu tomei um susto quando eu vi. Eu achava que ele estava em Londres, porque ele já abandonou a publicidade, não trabalhava mais. Claro, o cara fez tudo. O cara subiu o Everest quantas vezes? Ele não tinha mais o que fazer, foi morar em Londres. Então eu acompanhava pelas crônicas que ele escrevia no Globo, estou aqui nos restaurantes. Claro, o cara ganhou uma fortuna, imagina a fortuna que ele ganhou. Estou aqui e tal. De repente morreu o Washington Oliveto, e com 73 anos, né? A gente sempre, quando a gente chega uma certa idade, a gente sempre vê, pô, com que idade o cara morreu. E eu tenho 75, eu falei, porra, mas o Washington Oliveto morre com 73 anos, né? Um cara que podia se tratar em, sei lá, no melhor hospital do mundo, podia ter os melhores médicos, e aí pega um vírus, pulmão, complicações no Rio de Janeiro Ele já estava internado há alguns meses, né? Pois é, mas eu não sabia. A última informação que eu tinha dele eram as crônicas que ele escrevia de Londres, né? E o Washington Oliveto, claro, falar do Washington Oliveto, imagina, o cara não era um publicitário. O publicitário não existe mais no Brasil, acabou, né? Imagina, hoje você vê frases como o Banco do Brasil é o Banco do Brasil. Brasileirão betano, Brasileirão betano, Brasileirão betano, coisa maluca, acabou a propaganda, né? Agora, o Washington, ele não criou propaganda, ele criou personagens, ele era um autor, um dramaturgo, um humorista, né? Porque o cara, para criar um garoto bombril, é um rapaz jeitoso, meio afeminado, para vender esponja de aço, que é um negócio que... Esponja, para que serve esponja? Para botar na antena, as pessoas usam. Não só deu sucesso... na antena, porque você vai fazer o quê com a esponja de aço, porra? Vai arear as panelas. E o esponja de aço? Durante 40 anos, vendeu esponja de aço com o Garoto Bombril. Aí depois ele inventa uma garota do Primeiro Sutiã. Da onde que um cara que é homem que... Porra, a gente nunca esquece o Primeiro Sutiã, quer dizer, uma cabeça. Aquela propaganda da Folha do Hitler. Porra, da onde o cara tira isso, né? Aquelas frases, a Folha, não dá para não ler. Porra, o cara faz propaganda de amortecedor. Florestan, imagina você, né? Ele diz, faz a propaganda do amortecedor. Porra, o cara cria um cachorrinho e torna um amortecedor famoso por causa do cachorrinho. Quer dizer, não é um cara normal, né? E isso, Alex... E é o seguinte, o cara é brilhante, claro que eu entrevistei várias vezes,
E eu tinha uma inveja do Washington Oliveto. Eu queria ser, na verdade, o Washington Oliveto. Eu queria ser o Washington Oliveto. Eu queria que ele me convidasse para trabalhar com ele, porque eu, quando era criança, eu ficava inventando comerciais e tal, né? Mas nunca rolou isso aí. Agora o cara, claro, o cara é gênio da propaganda. A propaganda brasileira acabou, né? E, bom, ele já estava fora disso aí, mas as histórias que ele deixou, eu acho que vão ainda vão durar muito tempo, né? As histórias que ele fez e os livros e as piadas. Então, enfim, dá para fazer um programa inteiro só sobre o Washington Oliveto, mas o Washington dizia que ele gostava de pagar bem os seus funcionários para tratá-los de igual para igual e não de cima para baixo. Então, ele pagava muito bem. É claro que eu queria ganhar bem, né, Florestan? Todos nós, né? Mas eu, principalmente, quando era criança, eu queria ganhar dinheiro fácil, sabe? Dinheiro só pensando, não tendo que garimpar. Coisa de labor, de trabalho braçal. Eu queria ganhar dinheiro fácil, assim, sentado na mesa, só pensando. Aí eu bolei uma vez uma propaganda para a Brahma, com 12 anos, imagina. Fiz um jingle na minha cabeça, claro, sobre a Brahma. Tome Brahma e deite na cama. Coisa horrorosa, vergonhosa. Eu lamento só que, na época, parece que alguns policiais jogaram camisetas do PT lá no... Mas isso aí foi o Abílio Diniz, viu? Foi o Abílio, estou trocando. Isso então. Foi o Abílio. O Washington foi sequestrado também, mas não foi esse negócio, não. Não, esse não teve com ele, então. O dele foram ele 53 dias. Ele ficou bom tempo preso. 53 dias. 53 dias. 53 dias ele foi sequestrado e só foi libertado porque a vizinha da casa onde ele estava sequestrado ouviu barulhos estranhos e chamou a polícia no momento que os sequestradores estavam fora. Ele não eram chilenos, não era, Alex? Se não me engano. Chilenos. Esses chilenos eram do Abílio Diniz. Oliveto não dá para comparar com ninguém, pelo amor de Deus. Esse cara mas não é no Brasil, é no mundo. O cara ganhava todos os prêmios em Cannes e dos publicitários americanos. Por que vocês acham que as agências internacionais queriam ser sócias dele? Pô, o cara não existe, nem vai existir um cara igual. Fora a sedução, ele como... Né, como interlocutor, o cara sedutor, inteligente, contava piadas. Tem uma piada, ele gostava de contar muito a seguinte piada: Nova York, um barzinho sofisticado, entra um cara glamouroso, cabelo grisalho e tal, senta ao lado de uma moça belíssima, deslumbrante, 30 anos, toma um drink, começa aquele papo e tal, papo romântico, etc. Aí a moça diz: e então, no seu loft ou no meu? Aí diz ele: se é para discutir, não quero mais. Não sei se ele inventou essa piada, mas ele contava essa piada aí.